Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Talk. Espero que vocês gostem bastante dessa música. Hoje, então, a gente vai falar de uma música que é a Training Season. É a música da Dua Lipa. Então, ela tá ficando bastante popular essa música aí. A gente resolveu falar um pouquinho sobre ela. E tem algumas mensagens subliminares nessa letra. Então, além dos elementos linguísticos que a gente vai poder aprender, tem alguma parte de interpretação que também ajuda bastante no aprendizado de um novo idioma. Aqui no nosso caso, de aprendizado da língua inglesa. Então, deixa já seu like aqui no vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que também estão aprendendo inglês e se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. A gente está um tempo sumido por aqui, final do ano foi muito turbulento, foram várias coisas que aconteceram aqui nos nossos preparatórios de curso, nossas novas turmas, então a gente precisou dar uma sumidinha aqui do YouTube, mas agora a gente está de volta e começando aqui em grande estilo, né, com essa música da Dua Lipa, espero que vocês gostem bastante. Então vamos começar? Então, começando aqui com Are You Someone That I Can Give My Heart To? Are you? Então ela começa com uma pergunta, né? Então, você é alguém, esse someone. Então, muitas vezes os alunos perguntam para mim, Érica, teacher, qual é a diferença do someone para o somebody? Não há diferença, tá? Então, muitas vezes o uso de um ou de outro vai ser pela musicalidade, então pelo som, que o artista ali preferiu utilizar. Pela gramática, não tem diferença. Então, o someone é igual o somebody. A gente já falou bastante dessas palavrinhas aqui no canal, então se você ainda tem dúvidas sobre isso, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, a gente já falou deles também. Então, someone that I can give my heart to. Por que a gente tem esse to no final? Isso também é um elemento que a gente estranha bastante quando a gente começa a aprender inglês. Por quê? Porque esse to, ele tem um sentido direcional, tá? Então, muitas vezes, dependendo do verbo que eu estou usando, esse verbo vai precisar de um direcional. É o caso que vai acontecer, por exemplo, com o give. Então, muitas vezes o give, nem sempre, mas muitas vezes o give vai precisar desse to. Então, se eu dou alguma coisa para alguém, certo? Então, eu dou alguma coisa para alguém. Essa estrutura vai fazer com que, numa pergunta, esse to vai lá para o final, ele seja deslocado. E para o português parece super estranho, né? Como que eu traduziria isso? Então, você é alguém a quem eu posso dar meu coração? Então, você é alguém a quem eu possa dar meu coração? Esse to, ele é esse a quem, né? Então, ele está indo lá para o final porque é uma pergunta. Então, esse give, o give ele vai pedir o to, né? Então, give my heart to, e aí vem alguém, to someone. Isso seria no afirmativo. Como ela está perguntando, esse to então é deslocado lá para o final. Isso também vai acontecer na próxima frase, ó. Are just the poison that I'm drawn to. Então, or just the poison. Poison é um veneno, então aqui, ou apenas o veneno que eu sou puxada, né? Para o qual eu sou puxada, sou chamada. Esse draw, a gente já conhece esse draw como o desenhar, certo? Tudo bem, a gente já conhece, né? Um draw, I draw a drawing. Então, o draw é o desenhar. Mas ele também tem outros sentidos, né? Então, por exemplo, eu posso chamar a sua atenção, posso puxar a sua atenção usando draw. Draw my attention. Érica, mas eu só conheço a expressão call my attention. Pois é, a mesma coisa, tá? Então, I can call your attention, chamar sua atenção, or I can draw your attention. Então, aqui ela está dizendo, né? Você é alguém a quem eu posso dar meu coração? Ou é só um veneno pelo qual eu estou sendo atraída? Então, esse pelo qual também está vindo com essa partícula to. Então, tanto eu tenho aqui no finalzinho, né? To, or drawn to. Legal. Então, esse draw, here, draw, ele tem três formas. Então, se a gente lembrar, né, no inglês a gente vai ter aquelas três coluninhas lá. Então, a primeira forma é o draw, depois vem o drew, olha aqui a pronúncia, draw, drew, drawn. Então, muda bastante as três formas dessa palavra aqui, beleza? Então, vamos lá para o próximo. It can be hard to tell the difference late at night. It can be hard to tell the difference late at night. Aqui ela está usando uma expressão late at night. Olha como a gente tem um connected speech. Já falamos também bastante de connected speech aqui no canal. Então, se você ainda tem dúvida, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. É bem bacana. A gente trabalha o connected speech com os alunos desde o primeiro dia de aula, tá? Porque isso já faz com que o aluno comece a se acostumar com esses sons mais rápidos, com essa junção de vogais que o inglês tem, essa junção de T's que o inglês tem. Aqui, por exemplo, se a gente parar para pensar, olha só quanto T e quanta vogal tem aqui nessa expressão, late at night.
late at night. Claro que vai depender de pronúncias, de accent, de sotaques também, a gente já falou disso aqui, e eu vou sempre repetir, pessoal, porque é algo que às vezes a gente estranha. Pô, mas, poxa, eu ouvi diferente. Não seria de tal forma? Não seria de tal forma? Depende, tem muito sotaque, né? Tem vários regionalismos também, então, dependendo de como ele é pronunciado, o som vai mudar. Mas aqui o late at night. Olha como os T's eles são quase para dentro, ó. Late at night. Late at night. O que é esse late at night? Tarde da noite. Né? Então, seria o nosso bom e velho, uma expressão, bem tarde, tarde da noite. Então, it can be hard to tell the difference late at night. O hard, a gente sabe que no inglês ele pode ser duas coisas. Ele pode ser duro, né? So, it's a hard table here. É uma mesa dura aqui, então hard. Or, math is really hard to me. Matemática é muito difícil para mim. O hard pode ser também duro ou difícil. Aqui ele tá como it's hard to tell, é difícil de dizer. It's hard to tell. Tell. Olha só a pronúncia do tell. Poxa, precisa fazer essa língua? Precisa, pessoal. Olha só. A gente acaba colocando no som do L na língua inglesa um som de U. E não é esse som, tá? Para o inglês, o L não tem esse som de U que tem no português, que é um som duro, né? Ó, tell. Tell. Não é esse som. Então, se eu tiver esse L no final, como que eu vou dizer? Eu vou dizer com a língua praticamente ficando no céu da boca no final, ó. Tell, tell, tá? Parece uma besteirinha, mas isso aí faz toda a diferença quando eu tô falando num contexto com mais palavras, uma fala um pouco mais longa, isso vai fazer muita diferença. Então, olha só, it can be hard to tell the difference late at night. Fica difícil dizer a diferença, fica difícil diferenciar tarde da noite. Ou seja, ela não sabe se ele é alguém que ela pode dar para quem ela pode dar o coração dela, ou se é só um veneno que está chamando, atraindo ela para perto dele, né? Então é diferente, é difícil de dizer isso tarde da noite. Play fair. O que é algo play fair? Então, o play fair é uma expressão também, jogar limpo. Ou seja, deixar tudo às claras, né? Então, jogue limpo. Isso que ela está pedindo para ele. Is that a compass in your nature? Or are you tricky because I've been there? Então, o que é isso, né? O que é esse compass? Seria uma bússola. Ela está dizendo o seguinte, é uma bússola na sua natureza, né? Alguma coisa que te orienta, é da sua natureza, essas suas ações são parte da sua natureza. Or are you tricky because I've been there? Or are you tricky because I've been there? Então, algo tricky pode ser duas coisas no inglês, tá? Normalmente, quando eu falo de alguma coisa tricky, é alguma coisa hard, alguma coisa difícil. Então, por exemplo, eu posso dizer que a charada que você me fez é tricky. Ou então, as instruções que eu li lá sobre chegar num lugar, elas são meio tricky. Então, eu posso cair ao erro com elas porque elas são mais complicadas, mais difíceis. Quando eu tô falando de uma pessoa, não tô falando que a pessoa é difícil. Eu tô falando que a pessoa é tricky, ela é astuta, né? Então, ela pode me induzir ao erro. Tá? Então, tricky. This guy, he's so tricky, I don't know, I don't buy him. Então, não sei, eu não compro a historinha dele não, esse cara, tá? Então, o tricky tem essa conotação, né? Algo aí ardiloso, talvez. Alguém ardiloso, tá? Então, alguém, né? Cheio de outras intenções, ardiloso seria mais ou menos essa intenção. Or are you tricky because I've been there? O que é isso, né? No inglês a gente tem a expressão been there, done that. Ou seja, o que é essa expressão? Você vai ver muitas vezes em série, né? Been there, done that. O que quer dizer? Hospital records, orphanage records, medical records. Been there, done that. You know, been there, done that. Então, esse been there, done that, seria o tipo, já estive no seu lugar, né? Já fiz isso, já aconteceu comigo, tá? Então, been there, done that. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Essa forma que você age é algo da sua natureza ou você está sendo ali malicioso porque eu já passei por isso. Né? Então, ela está aí desconfiada das ações dessa pessoa. And baby, I don't need to learn my lesson twice. E, querido, né, eu não preciso aprender a minha lição duas vezes. Esse twice, então, vem pra gente como duas vezes, tá? Então, twice. Então, vamos relembrar que a gente tem algumas expressões para vezes no inglês. Então, eu posso dizer tanto once, olha só a pronúncia, once. A gente vai começar com a mesma pronúncia do one, do número, tá? Então, once é uma vez. Ou duas vezes, twice. A partir do três, eu já não tenho o thrice, né? Não existe. Então, a gente vai falar sempre o three times, four times, five times, and so on. Tá? Então, o twice, duas vezes, once, uma vez, e o restante a gente vai colocar o número e a palavra times.
Alright, baby, I don't need to learn my lesson twice. Eu não preciso aprender a lição duas vezes. Então ela disse que ela já aprendeu, ou seja, ela já esteve numa situação dessas e ela tá desconfiada que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu antes. Provavelmente não algo muito bom, né? Pelo que ela tá descrevendo aqui. Vamos continuar. But if you really wanna go there, but if you really wanna go there. E aí ela repete, isso aqui é parte do refrão. If you really wanna go there. Então esse if, ele tá me dando uma ideia de se, né? Ou seja, se você tá querendo ir lá, se você tá querendo chegar nesse lugar, então esse if é o se. A gente já falou bastante também nessa partículazinha aqui. E o wanna, o que é esse wanna? O wanna nada mais, nada menos do que é o want to. Então, ele é querer. Ele não é passado, tá, pessoal? Ele não é futuro. O wanna é querer. Então, if you wanna go there, se você quer ir lá, ou se você quer ir lá, ou seja, se você quer chegar nesse lugar, se você quer estar comigo neste lugar, you should know, but if you really wanna go there, então esse really, ele quer estar aqui pra gente como mesmo, ele é um enfático, tá? Ele tá dando mais força pra expressão. If you really wanna go there, you should know I. Então, você deveria, esse should, ele é o nosso deveria. Então, se você quer realmente ir lá, chegar lá, você deveria saber. Ou seja, quer estar do meu lado? Então, você precisa saber de algumas coisas. You should know I need someone to hold me close. I need someone, aqui ela tá falando do someone de novo. To hold me. Lembra de uma expressão que a gente usou lá na música do Harry Styles, que era o hold me back. O hold, então, ele é segurar. Então, ele tem vários sentidos, na verdade, mas uma delas é o segurar, tá? E o hold me close, o que seria isso? Então, eu preciso de alguém que me segure próximo, né? Que me segure perto de si. Então, deeper than I've ever known. Então, esse known here. I need someone to hold me close. Deeper. Aqui eu tenho deep. E o deep, ele é o profundo. Quando ela fala deeper, no entanto, ele vira mais profundo. Então, o que é esse ER? Ele é uma partícula de comparação. Mais. Tá? Então, aqui ele é deep, profundo. E o deeper than I've ever known. Então, I've ever. Que eu já. Ou seja, mais profundo do que eu jamais experienciei. Whose love feels like a rodeo. Whose. Esse whose, ele também é uma question word, então pra gente relembrar, a gente tem uma aula aqui também de question words. Esse whose é de quem, tá? Então é o de quem, ou seja, whose love, então, cujo amor, então ele pra gente é aquele nosso cujo, a gente tá caindo em desuso no português, a gente usa muito mais na linguagem escrita do que na falada, né? Difícil ver alguém falando cujo, mas existe ainda, né, no português, então whose love feels like. Esse feels like é uma expressão bacana, que a gente usa bastante, que é a ideia de parecer, dar a sensação de, tá? Então, essa pode ser uma ideia de impressão, normalmente é uma sensação, algo que, parece que estou em casa, it feels like home. Parece um lugar cheio, it feels like it's busy now. It feels like it's crowded, tá? Então, essa ideia de ter a impressão, dar a impressão de. Então, ela está dizendo que cujo amor pareça um rodeo. O que é esse rodeo? Então, é algo que precisa de controle, né? Então, se você pensar num rodeio, o que é um rodeio? É um animal, fala a verdade, é alguém tentando controlar um animal. Então, tem essa ideia de controle, essa ideia de jogo, essa ideia de competição, tá? Toda letra, ela é muito baseada nessa ideia de competição, porque justamente o nome da letra é essa, né? É o training season. O que é um training season? Seria um treinamento. Então, ela está querendo falar sobre isso. Continuando aqui, knows just how to take control. Olha só como ela volta a falar do controle. Que sabe exatamente como take control. Take control é o assumir controle. Ou seja, eu quero um amor de alguém que seja igual a um rodeio, um amor que seja igual a um rodeio, de alguém que saiba exatamente como assumir o controle. Então, provavelmente, assumir o controle em que situação? Ela continua. When I'm vulnerable. When I'm vulnerable. When I'm vulnerable. Então, que quando eu estiver vulnerável. He's straight talking to my soul. This straight here, ele tá com uma ideia de direto, tá? Então, se eu falo para você que a gente vai direto ao ponto, se eu disser para você que a gente vai seguir nessa rua straight ahead, eu tô dando a instrução de reto, direto. Então, ela tá dizendo que sabe como assumir o controle quando ela está vulnerável
e que ele fale straight talking to my soul. Fale diretamente com a minha alma. Então aqui tem a palavrinha soul, alma. Conversation overload got me feeling vertigo. Conversation overload. O que é esse conversation overload, né? Que ele se alimente, né? Que ele se tem ali uma carga boa de conversa. Então, seja uma relação que tenha muita conversa, apesar de parecer um rodeio, em que tem alguém sendo ali controlado. Então, percebe que tem bastante coisa para interpretação nessa letra. Obviamente, a gente está fazendo uma interpretação aqui que cabe para a letra da forma que a gente entendeu, mas pode ser que a artista venha depois aí falar, não, mas a minha letra é sobre isso, 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 aquilo. Então, óbvio, né? A gente está falando de uma interpretação que a gente teve, mas pode ser que vocês tenham diferentes interpretações também sobre a vida da artista, não sei. Então, se você tiver uma interpretação diferente, inclusive, pode deixar aqui nos comentários. É sempre bom analisar e multiplicar o nosso conhecimento com isso, né? Bacana. Então, got me feeling vertigo. Então, o que ela está dizendo aqui? Então, que tenha tanta conversa, got me feeling vertigo. O que é um feel vertigo? Vertigo é uma ideia de você estar ali zonzo, né? Quase ali com uma ideia de vertigem. Então, ela está dizendo que tenha tanta conversa que ela se sinta, né, tendo uma vertigem. Então, que me deixe, esse got me pode me dar a ideia de que me deixe com vertigem. Essa é a ideia. Então, got me feeling vertigo. Alright. Então, got me feeling vertigo, que me deixa com vertigem. Aí ela vai para outra parte, essa parte ainda é inédita na letra. Are you somebody who can go there? Ela continua perguntando para essa pessoa. E aí, você é alguém que pode ir lá? De novo, aqui a gente tem uma estrutura de pergunta. E lá o quê? Do que ela está falando? Sim, ela está falando então dessa relação, dessa entrega, desse relacionamento que seja diferente da primeira experiência que ela teve, porque ela não quer uma second lesson, lembra disso? Ela falou lá no comecinho. Então, olha, are you somebody? Aqui ela já decidiu usar o somebody, não mais o someone, mas dá na mesma, igual eu falei. E aqui a gente tem o cause I don't wanna have to show ya. Esse ya aqui, ele é o you, então eu não quero ter que mostrar para você. Então, I don't wanna, então, eu não quero. Have to, esse have to, ele dá uma ideia de necessidade de fazer alguma coisa. Então, ter que, eu não quero ter que mostrar para você. Então, esse cause também está aqui com uma contração, né? Ele está contraído, mas é o nosso bom e velho because, ou seja, ele é o porquê em respostas. Ela já está dando a resposta. Você quer realmente chegar lá? Porque eu não quero ter que mostrar para você. If that ain't you, then let me know. O que é esse ain't? Pois é, a gente vê isso aqui direto. Ele é uma contração do verbo to be, que na verdade não é gramatical. Tá? Então as pessoas acabam usando isso aqui, mas ele não é gramatical. Você fala, poxa, mas o verbo to be não é assim, eu sei. Então, it ain't, I ain't, you ain't. A gente vê de tudo, tá? A gente vê de tudo. Principalmente em letras de música, eles gostam muito de usar isso no dia a dia, uma linguagem mais informal eles usam. Então, if that ain't you, ou seja, se não é você, como eu substituo isso? Por aren't, tá? Então, isso aqui na gramática seria o aren't. Então, porque se não for você, then let me know. O que é esse let me know? Essa é uma expressão bem usada, que é o nosso me avisa, me fala, me diga, me diga. Ou seja, já fala agora. Se não for você, me avisa. Because training season's over. Training season is over. Ou seja, porque a temporada de treinamento, o treinamento, a gente fala em português só treinamento, o treinamento acabou. E ela repete, o treinamento acabou. Então, because training season's over, então to be over é estar acabado, ter terminado. Essa ideia, tá? Então, ela tá falando que ela não quer mais ficar aí perdendo tempo com o treinamento, não. I tried to see my lovers in a good light. I tried, eu tentei, to see my lovers in a good light. Então, to see someone in a good light, it's also an expression here, também é uma expressão, to see someone in a good light. O que é isso? Ver alguém com bons olhos, né? A gente não falaria good eyes, a gente falaria good light. Então, ver alguém com bons olhos. É isso que ela está querendo dizer. Eu tentei ver meus namorados, né, meus amores, com bons olhos. Don't wanna do it just to be nice. Então, eu não quero fazer isso só para ser legal. Quero fazer isso só para
ser legal. Don't wanna have to teach you how to love me right. Don't wanna have to teach you how to love me right. Não quero ter que te ensinar como, how, me amar da forma certa. Então, não quero ter que te ensinar a me amar da forma certa. Percebe que toda letra é sobre isso, né? Como ela não quer de novo errar, como ela não quer perder tempo, como ela não quer ter que ensinar alguém a como tratá-la, como se relacionar com ela. I hope Ela continua, I hope. Esse hope, já falamos dessa palavrinha aqui também, né? Então, eu espero. Não é o esperar de tempo. Esse esperar de tempo é o wait. Então, aqui é o wait, é o esperar, de aguardar. E o hope é o esperar de expectativa, é diferente, tá? Então tem duas palavrinhas para o esperar. It hits me like an arrow. Esse hit é o atingir, tá? Ele é bem físico mesmo. Então, por exemplo, pode ser que, olha, aquele cachorro ele foi atingido por um carro, ou então a casa foi atingida por uma árvore. Eu vou usar esse hit. Então, hit me. Então, isso me atinge, né? Chega a mim como me arrebata, né? Então aqui pode ser com ideia de arrebatar, porque eu estou falando arrow. O que é um arrow? É uma flecha. Então, de novo, olha como ela está falando aqui de uma coisa mais, de uma competição, de uma coisa wild, né? Uma coisa mais selvagem, uma coisa, um relacionamento. A todo momento ela está usando vocabulário, né? Então, o léxico aqui tem a ver com essa ideia de competição, essa ideia de jogo, e ela está falando agora da flecha. Então, que me acerte como uma flecha. Ao mesmo tempo, tem aquela visão romântica do cupido, da flecha, de ser arrebatado por um amor. Então, tem as duas coisas numa frase só. potential. Someone with some potential. Some. Algum. Então, ela está dizendo, alguém com algum potencial. Is it too much to ask? Ask for Is it too much to ask? Esse too much, ele me dá uma ideia de excesso, tá? Então, uma coisa de dizer que tem very much. Isso aqui é muito. O much também é muito, tá? O very much seria muito, muito. Mas a gente não fala assim no português, né? Então, aqui também é muito. Então, o very much e o much são intensificadores. Quando eu uso too much, ele está querendo dizer que é demais. Então, por exemplo, uma coisa é dizer para você aí que eu comi muito. I ate much. Comi muito. Outra coisa é dizer que eu comi too much. Ou seja, provavelmente eu já estou passando mal, eu não estou me sentindo bem. Então, esse too much é em excesso. Ela diz, alguém com algum potencial é pedir demais? Então, ela já está criticando, né? Que não tem aparecido aí pessoas para ela se relacionar a pessoas com potencial. Ela não tem visto isso. who understands. Who understands? Então, que entenda. Esse who, ele é um conectivo, né? Ele é o que para pessoas. Então, who understands? Que entenda que eu. Esse understand é o entender, né? Tanto que a gente fala às vezes, né? I don't understand, I'm sorry, I don't understand. Que entenda que eu. E ela continua. Need someone to hold me close. Ela vai pro refrão, né? Aquela parte que a gente já viu antes. Então, ouvindo aí a música, né? Dá uma paradinha, dá uma olhadinha nos detalhes, veja se você lembra do que a gente falou aqui das explicações de vocabulário. E aí, toda aquela outra parte aqui também é refrão. Mas aí tem uma parte nova, que é aqui no finalzinho. Can you compete? Can you compete? Now is your time. Now it's your time. Você consegue competir? Esse can me dá a ideia de poder, então ele é o verbo poder, e ele está numa pergunta, então ele vem lá no começo. É o verbo poder conseguir. Você pode competir? Now it's your time. Então agora é a sua hora, o seu momento. Run when you hear that whistle blow. Run when you hear that whistle blow. Run when you hear. Então aqui eu tenho o hear. Então corra quando você ouvir aquele whistle. O que é um whistle? Whistle é um apito. Então corra quando você ouvir o whistle, apito. E o blow pode ser soprar, né? Mas aqui no nosso caso a gente fala que um apito ele toca. Eu toquei um apito, eu soprei um apito. Então, assoprar ou soprar. Então, por exemplo, o vento sopra, né? The wind blows. Normalmente vai estar isso, né? I blow a candle on my birthday. Então, sopra uma vela no meu aniversário. É sempre esse verbo blow. Ela está dizendo, corra quando você ouvir o apito tocar. Are you on my team or stuck on the sidelines waiting for someone to tell you to go? Are you on my team or stuck on the sidelines? Você está no meu time? De novo, ela tem uma pergunta, então a gente trabalha bastante com estrutura de pergunta nessa letra.
Você está no meu time or stuck on the sidelines. O que é to be stuck? Essa palavrinha é importante, que é o estar preso. Então, se eu disser para você que I'm stuck, eu estou preso. Então, pode ser emocionalmente, pode ser psicologicamente, pode ser fisicamente, né? Estou preso no trânsito, I'm stuck in traffic. Então, estou preso no meu trabalho. Você pode falar sempre usar esse stuck, tá? Que não é diferente do preso de jail, né? Tá na prisão, I'm in prison, I'm in jail. Esse é o prisão de estar lá na condição carcerária. Aqui não, está preso, mas não na polícia. Então, stuck on the sidelines. O que é isso? Stuck on the sidelines. Seria estar de reserva. Ou seja, ela está falando, você está no meu time ou você está no banco de reservas? Ou você está aí preso no banco de reservas? Bacana, então de novo ela falando da competição. Waiting for someone to tell you to go. Waiting for someone to tell you to go. Esperando que alguém te diga para ir. Ou seja, né, você tem aí a proatividade para fazer o que você quer fazer, ou você está esperando alguém te dar um sinal falando que você pode fazer isso? Ou seja, provavelmente isso de ficar com ela. Oi, você quer ficar comigo? Você vai estar no meu time, vai vir comigo ou vai ficar esperando um sinal maior? For someone to tell you to go, e ela repete. Então, esperando por alguém, de novo, ele está usando aqui, ela está usando o someone to tell you to go. You should know, aí que ela fala de novo, você deveria saber que eu, e ela continua com o mesmo refrão que ela já passou antes. Né? Então, você, who feels like a rodeo, know how to take control when I'm vulnerable, because training season's over, because training season's over. E ela continua, ela fala que o training season's over, ou seja, que o treinamento acabou. Então, aqui, né? Porque o treinamento acabou. Training season's over. Então, ela termina a letra falando disso, já dando ali olha, uma indireta, ó, aqui. E aí, vamos ficar junto ou não? Então, pessoal, essa letra, claro, tem várias interpretações, como eu falei anteriormente. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui seu like, compartilha com aquelas pessoas que também estão aprendendo inglês e conhecem essa música, gostam da artista, gostam de aprender inglês com música, compartilhem. E se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Aguarde que em breve a gente vai ter muito mais material aqui no nosso canal. Se você ainda não nos segue no Instagram, vai seguir a gente lá no Instagram, tem sempre vocabulário novo, dicas, pronúncia, tem várias coisas bacanas lá no canal. E é um prazer estar aqui com vocês novamente. Então, vamos retomar para que esse ano 2024 a gente consiga aumentar ainda mais o nosso conhecimento em inglês com música. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.